Estamos de volta com Ricardo Mota Entrevista, esta semana, tendo como convidado o senador Rodrigo Cunha. Eu deixei para ele a indagação aqui no intervalo sobre o Pinheiro. A entrevista dele ao 12h10 foi um momento de ruptura, digamos assim, na compreensão do que acontecia até aquele instante. E de lá para cá, como é que o senhor avalia a evolução dos fatos até esse momento em que a Braskem admite, por exemplo, que o Mutange é problema dela também? Bem, Ricardo, eu não moro no Pinheiro, mas eu passei a conversar com as pessoas e a sentir o que elas sentem. Em mais diversos casos. Então, desde quem estava se separando da mulher porque a mulher queria sair, ele queria ficar. Desde alguém que eu encontrava no aeroporto porque estava voltando da sua cidade que a mãe já não conseguia mais ficar em casa sozinha. Então, situações de idosos que estavam sofrendo. Um caso específico de uma pessoa cega que teve que sair da sua residência e foi se adaptar em uma outra casa. Pois é, ela morou ali durante 20 anos. Dramas você humanos, passa né? a sentir isso. Então, eu sinto que as pessoas sentem, de fato. Então, imagino que é um especialista de falar exatamente o que está acontecendo. O maior centro de referência dos geólogos, se pega o maior especialista, ele senta na sua frente e diz, olha, o que vai acontecer é isso. Então, nunca vi isso no mundo. Você vai conversar com o maior representante da Defesa Civil Nacional, ele, acostumado a enfrentar várias catástrofes, e diz, uma igual a essa eu nunca enfrentei. Nunca vi uma situação que atingisse tantas pessoas. Então, não conseguia mais dormir tranquilo com isso. E comecei a observar que tinha conversas, quando conversava com um órgão específico, com outro, que não estavam alinhadas. Então, tive uma reunião uma noite anterior, que durou até 9 horas, em que eu estudei bastante sobre o assunto. Entrei no avião, acho que às 10h30 da noite, não consegui dormir essa noite. Acordei, fiquei aqui em Maceió e fui para o seu programa. Então, eu disse, olha, eu estou aqui com uma responsabilidade enorme. Mas foi muito importante aquela declaração, né? Impactou, mas as pessoas se mobilizaram mais a partir de então e já com outra visão do que estava acontecendo. Então não é um ganho político, não é isso. Não é ter rabo preso, é uma situação de humanidade mesmo. Então não tem uma pessoa que não se compadeça com isso, com o próximo. Então é você criar, se colocar no lugar do outro ali. E no meu caso... A velha e boa empatia. Exatamente. E no meu caso, imaginar, eu tenho um poder. O poder ele serve para isso. Para você falar por outras pessoas, para tentar interferir diretamente na vida dessas pessoas e buscar soluções. Então, a partir daquele momento, eu falei, fui criticado no início, porque seria uma responsabilidade, mas não. Porque estavam se jogando prazos a prazos. Sinceramente, não achei. Achei, por mais que fosse impactante, e foi de fato impactante, achei absolutamente necessário. O comportamento das instituições, o comportamento das entidades mobilizadas mudou a partir daquele momento. Então, isso foi fundamental. E a sequência daquilo foi justamente dizer, olha, o que eu vi, eu quero que todos ouçam também. Então, convidei 21 representantes que, de alguma forma, estavam interagindo com todos os poderes envolvidos, levei para o Senado, querendo nacionalizar essa situação, sentaram na mesma mesa durante mais de 10 horas e ficou explicado e dali... aquela audiência pública, né? Exatamente, foram mais de 10 horas, então, extremamente produtiva, dali saiu vários encaminhamentos, desde a parte mesmo de conseguir o auxílio do aluguel para os moradores de uma forma mais célere, criar essa ligação, tentar criar um núcleo central no governo federal para que interagisse entre si, não através de ofícios apenas, hoje usando a tecnologia, o grupo do WhatsApp, para que seja mais rápido, mais célere, tentar, porque funciona também. Funciona também. Tem um lado bom nessa história. Exatamente. Então, e demonstrar a gravidade disso. Pois é, mas eu lhe perguntei sobre a história da Braskem hoje. Essa semana eu conversei com um dirigente da CPRM, né? E ele dizia, olha, a Braskem está, inclusive, com o resultado do trabalho realizado pelo Instituto de Geomecânica de Leipzig. Ele diz exatamente aquilo que nós estávamos dizendo, né? Ou seja, está confirmando aquele relatório que foi apresentado na audiência da comissão presidida pelo senhor. Essa assunção de responsabilidade pela Braskem, ela é importante até que ponto, na sua opinião? Olha, eu tive a oportunidade, Ricardo, de falar diretamente com o presidente da Braskem. E citei um exemplo de uma palestra que eu estava assistindo em São Paulo, em que era sobre sustentabilidade.
E a sustentabilidade ela tem um tripé, que é o social, é o econômico e o meio ambiente. Então, nesse tripé, foi dado como exemplo o caso que estava acontecendo em Alagoas, em que estava se visando apenas o lucro. E aí esse tripé quebrou, ou seja, a busca acelerada pelo lucro fez com que o ambiente sofresse, ou seja, o solo, e a sociedade em seguida. E a Braskem aqui, durante muito tempo, leva um selo de amigo do meio ambiente, de preocupação socioambiental. Tem aqui vários projetos interessantes. É injusto esse selo? Olha, eu vou concluir. Tem alguns projetos aqui interessantes. Eu deixo aqui o projeto do Golfinho, dos bombeiros, que eles apoiam. Tem outros levando para passear os alunos e demonstrando a nossa fauna e flora, sem dúvida nenhuma. E aí eu falei para o presidente, essa situação, a Braskem, hoje, 40 anos depois, até disse, o senhor não era o presidente, mas hoje tem a oportunidade de demonstrar que identificou um erro e tem uma responsabilidade sobre esse erro e vai reconhecer esse erro, não vai esticar a corda, você chegou até a escrever sobre isso, então não vai esticar a corda na linha judicial e vai buscar tentar identificar uma área para verificar se é inabitável e indenizar justamente essas pessoas. E é inabitável? Mutange já chegaram à conclusão que é inabitável? Exatamente, e era isso, essa área não dá para viver, não, então vamos retirar essas pessoas, como eu posso ressarci-las, como eu posso reparar esse dano? Então, o problema existiu, então um selo como esse, diante de toda a situação, não faz sentido. Nós tínhamos aqui a própria imprensa. A própria imprensa, todos os anos, era acostumada, ao final, ter uma premiação. Então... Me perdoe, eu nunca fui, viu? Com todo respeito aos colegas. Mas era um prêmio votado, salvigando só a questão do ambiental. Né? Não tem eram dois prêmios. Tem umas características. Então, é o momento ainda de tentar reconhecer os erros, olhar para frente e dizer, não vou esticar essa corda, vou tentar resolver os problemas e assumir toda a responsabilidade. Ou seja, a Braskem, na sua opinião, deve assumir não só o Mutange, mas Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Pinheiro. Sem dúvida nenhuma. Então, tudo aquilo que está demonstrado, Ricardo, está registrado pelos maiores especialistas, pelos equipamentos existentes, mais potentes, tecnológicos, avançados que existem no planeta Terra. Não tem nada que pudesse ser usado que não foi usado. E pode ter certeza que se tivesse algo contrário já teria aparecido. Então, o que se busca agora é que essas pessoas, primeiro, já teve um trauma psicológico fortíssimo. Nossa. Por mais que você saia daquela região. É irreparável. É um bairro, você conhece também, ou mais que eu, é um bairro extremamente tradicional. Então, se você sai daquela região e vai para uma outra, você não levou a padaria, a igreja, o vizinho. A sua história de vida, né? A sua história. Então, você vai se adaptar a um novo meio. Então, isso tudo tem um impacto. Então, ainda tem uma expectativa de que se busque uma solução pacífica e célere para isso. Porque hoje em dia as pessoas já estão sendo procuradas por advogados, tem ação no Ministério Público. Ministério Público e Defensoria. É importante e fundamental lembrar sempre que as ações, né, originárias, elas são da Defensoria e do Ministério Público e não custa nada. Exatamente. Para as pessoas Federal que tem uma ação civil pública. Pois é. Então isso é importante. Agora eu vou fazer o seguinte, no próximo bloco a gente vai tratar do PSDB. E PSDB, será que rima com JHC? É isso? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.